Queridos amigos e irmãos da Palavra de Deus, estamos juntos aqui para fazermos uma meditação. Eu escolhi hoje um tema que eu considero um tema muito emocionante. Eu muitas vezes consigo me controlar quando eu estudo esse tema. Eu quero ler aqui no livro de São Mateus, no capítulo 22, do verso 2 até o verso 14. E depois nós vamos meditar sobre o que é que significa, toda essa palavra para nós, tanto para o povo do passado como para nós, povo de Deus do presente. Então o verso 2 inicia: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para seu negócio. E os outros, apoderando-se de seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amados, eu fico muito constrangida, porque muitas vezes eu não consigo segurar a minha emoção quando eu falo desse tema, desse assunto, mas eu quero meditar um pouco com vocês. Vou tentar não me emocionar. Eu quero meditar um pouco aqui no Parábolas de Jesus, na página 307. Então diz o seguinte, eu vim explicando aqui o que significa essa parábola. E a irmã White diz assim: a parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno de ir para as bodas, E nessa parábola também, como na outra, tem outra parábola, que é a da grande ceia, são ilustrados o convite do Evangelho, sua rejeição pelo povo judeu e depois o convite da graça aos gentios. Esta parábola, porém, apresenta-nos que houve uma ofensa maior da parte do rei, O rei ficou encolerizado, na verdade, e mandou destruir aquele povo homicida, e mandou incendiar a sua cidade. E na continuação aqui da mensagem, diz assim que o convite para o banquete foi transmitido pelos discípulos de Cristo, Enquanto Jesus ainda estava vivendo sobre a terra junto com seus discípulos, diz aqui que ele enviou os 12, depois enviou os 70 a proclamarem, a convidarem o povo a um arrependimento, a aceitação do reino da graça. O reino da graça que Jesus estava ali para oferecer a todos que o aceitarem. Mas o convite, diz aqui, não foi atendido, Os convidados para a festa não compareceram. E mais tarde foi enviado outro convite, Diz aqui que o convite do rei dizia que tudo está preparado, Os bois já tinham sido mortos, os cevados já estavam mortos, a ceia já estava pronta, Estava tudo pronto. Vinde para as bodas. Esse convite
foi dado pelos apóstolos, né, pelos discípulos, já na chuva temporã, né, depois da morte de Jesus, quando a promessa da descida do Espírito Santo já havia acontecido. E eles, no poder do Espírito Santo, levaram esse convite mais uma vez ali dentro dos muros de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Porque os discípulos, eles eram taxativos, né? Eles diziam: vocês precisam se arrepender, vocês mataram o Rei da Glória. Ele veio para trazer salvação e vocês o crucificaram. E nós lemos na história, né, que milhares foram lançados na prisão, os discípulos, né, eram presos, açoitados, mas quando eles saíam das prisões, eles voltavam a pregar novamente. E nós sabemos que foram tão grande a ira daqueles judeus que eles mataram Estevão, mataram Tiago, né? Como está escrito na parábola. Muitos, no segundo convite, eles ultrajaram os mensageiros e mataram também os mensageiros. Mas acontece que houve uma grande perseguição ali, né? Nós sabemos da história. E assim, com essa perseguição, com a morte de Estevão, selou o tempo de graça para o povo judeu como nação. E agora, as palavras de Jesus, né? O resultado que foi predito por Cristo na parábola, dizendo que o rei enviou seu exército, matou os homicidas e incendiou a cidade, nós vemos que essa predição de Jesus foi cumprida no ano 70, na destruição de Jerusalém, quando o general Tito, com seu exército, ele cercou a cidade e incendiou a cidade e destruiu todos que estavam ali dentro. Esse assunto é um assunto muito importante e se alguns dos que estão nos ouvindo ainda não leu, ainda não conheceu, né, a profundidade desse tema da destruição de Jerusalém pelo general Tito, nós temos um folheto. Nesse folheto é relatado toda a história, né? O folheto é intitulado Os Dois Cercos de Jerusalém. E vocês vão entender por que está intitulado como Dois Cercos também. E ali está toda a história e os fatos, né, acontecidos. Vocês podem pedir esse folheto através do nosso site. Eu creio que ele será enviado sem custo nenhum para todo aquele que desejar. Se você gosta de estudar profecias, gosta de se inteirar dos detalhes, peça esse folheto e você vai receber em casa, tá? Depois dessa predição de Jesus, depois que o rei matou os homicidas, incendiou a cidade, mas o rei não ficou satisfeito porque a sua casa ainda estava vazia. E ele falou assim: não, agora deu ordem aos servos. Vocês vão pelos caminhos e vocês recolham todos os que vocês encontrarem pelos caminhos, tanto maus como bons, né? Diz que o terceiro convite representa a pregação do evangelho aos gentios. O rei queria que a sua casa ficasse cheia, né? E a ordem dele foi essa: traga todos que forem encontrados. Então os servos do rei foram pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E veio um grupo misto, né? Agora o grupo que veio não era selecionado. O primeiro grupo, primeiro e segundo convite, era um convite selecionado. O terceiro convite não é um convite selecionado. Agora o rei mandou trazer a todos que fossem encontrados, maus, bons, né? Eles vieram num grupo misto. Agora o convite era em geral. E alguns deles, né, dos que aceitaram o convite, não tinha maior respeito pelo doador como os anteriores. Então diz o seguinte: a classe primeiramente convidada não podia, como pensava, sacrificar os privilégios mundanos para comparecer à festa do rei, né? Ao banquete do rei. Mas entre os que agora aceitam, também muitos que aceitaram pensaram apenas em usufruir
das promessas, né? Da grande provisão do banquete. E assim também não foram com a intenção de honrar o rei, somente nem fazer parte, nem usufruir das bênçãos do evangelho, né? Tem muitos cristãos, nós vamos ler aqui, que o exame feito pelo rei representava uma cena de julgamento. Então, os convidados para a ceia do evangelho são todos os que aceitam servir a Deus, cujo nome estão escritos no livro da vida. Mas nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, porque quando ele vier, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido decidido, e a cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo os seus atos. Então tudo está relatado, queridos irmãos e amigos. Pela veste nupcial das bodas, né, a veste oferecida pelo rei, é representado o caráter imaculado dos verdadeiros seguidores de Cristo. Porque essas vestes brancas são a justiça de Cristo, né? E o que é justiça? Justiça é fazer o bem, é ter obras para o bem, é ter decisões ao lado da palavra de Deus, ao lado do evangelho, né? Nosso caráter é revelado pelas obras que nós fazemos, né? As obras revelam se a fé é genuína. Então, tudo isso é baseado, né? O julgamento, o exame, as vestes brancas, elas simbolizam aquela mudança de vida que nós temos que fazer, né? Porque quando você aceita o convite, quando Jesus disse, vinde a mim, depois ele diz também, aprendei de mim. E o que é que Jesus quer ensinar para nós? A sermos servos obedientes, humildes, mansos e obedientes, né? Por quê? Aqui na página 315, diz assim, Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito do seu caráter, é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é representada a todos para que não haja má compreensão no tocante a que espécie de homem é que Deus requer para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quanto os que professam ser seus filhos recebem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão os mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda confiança entre os que farão parte da família do céu. Trajados com as vestes gloriosas de Cristo, da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei. Têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue de Cristo, né? Porque muitos que se chamam cristãos são meros moralistas, né? Recusam a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo e representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha. Professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado. Olha quanta revelação triste, não é, irmãos? Aí diz assim, irmão, a justiça de Cristo não encobrirá pecados, pecado algum acariciado, pecado conhecido. Cada dia, toda vez que nós tomarmos conhecimento do pecado, nós precisamos recorrer ao perdão, né? Precisamos buscar a Cristo para nos arrependermos, buscar o perdão e o arrependimento. Ele espera que nós vençamos no seu nome. Não é na nossa própria justiça que nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a vitória em o nome de Jesus. Diz assim, as igrejas professas de Cristo nesta geração, esta geração que nós estamos vivendo, gozam de mais altos privilégios. O Senhor se tem revelado a nós numa luz sempre crescente, né? É o que a palavra de Deus sempre nos está revelando, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A luz do Evangelho não é uma luz bruxuleante, é uma luz vibrante,
É uma luz que cresce para cada dia uma maior inteligência, né? É uma fé inteligente, aquela fé que busca e que busca Jesus, porque inteligente por quê? Porque nós sabemos que nossa justiça é um trapo de imundície. Se nós não nos revestirmos da justiça de Jesus, nós vamos comparecer nus diante de Deus. Quando Deus olhar para nós, tomar o nosso nome e vier revistar a nossa vida, o que é que Ele vai ver? Vai ver nossos trapos de imundícies? É isso que nós queremos? Não, né, irmãos? Nós queremos que quando Deus olhar para nós, Ele veja retratado a imagem de Jesus. Estejamos revestidos da sua santa justiça. Só assim nós vamos ser aceitos. Isso é fazer uma escolha inteligente. Saber que nós não temos nada para oferecer em troca da nossa salvação. Nós precisamos compreender urgentemente o plano da salvação para que este plano faça parte do nosso dia a dia e nós possamos ser mudados, remodelados, santificados a cada dia, né? Nossos atos vão revelar isso, nossas ações vão revelar isso. Se nós estamos buscando uma mudança mediante o revelador poder do Espírito Santo, ou se nós estamos querendo só usar a justiça como uma capa para esconder os nossos defeitos de caráter. Diante de Deus, nada disso é possível. Isso é impossível, esconder de Deus os nossos maus traços de caráter. O melhor, irmãos, é abandonar, é deixar, é extinguir da nossa vida aquilo que desagrada a Deus. Como é que nós vamos saber o que é que está agradando e o que é que não está agradando a Deus? É pela sua santa lei. A lei não é o padrão de justiça? A lei é o padrão de justiça, né? Por isso que quando o rei entrou, né, naquele convidado e perguntou para ele: amigo, como você entrou aqui sem ter os vestidos nupciais? Esse convidado, ele não tinha resposta para dar, porque ele teve todo o tempo para trocar suas vestes, para fazer a mudança. Ele não fez porque ele não quis. Irmãos, isso é o que é revelado nesse convidado que foi encontrado sem as vestes nupciais, porque não é por falta de tempo que não se prepara, é por falta de decisão, é por falta de ação é que não se prepara. E é preciso haver esse preparo, senão nós não vamos fazer parte da família celestial. Eu quero ler um último texto aqui, né? Ele é um pouquinho extenso, mas é muito importante, muito bonito. Diz assim: as igrejas professas de Cristo nesta geração gozam dos mais altos privilégios. Se tem revelado a nós numa luz sempre crescente. Nossos privilégios são muito maiores que os do antigo povo de Deus. Temos não somente a grande luz proporcionada a Israel, mas também a evidência crescente da grande salvação trazida a nós por Cristo. Aquilo que para os judeus era um tipo e símbolos é para nós realidade. Eles tinham a história do Velho Testamento. Nós temos essa, né, a do Velho Testamento e a do Novo. Temos certeza de um Salvador que veio, um Salvador que foi crucificado, ressurgido. À borda do sepulcro de José ele proclamou: sou a ressurreição e a vida. Em nosso conhecimento de Cristo e de seu amor, o reino de Deus está posto no meio de nós. Cristo nos é revelado em sermões, cantado em hinos. O banquete espiritual é nos apresentado em farta abundância. O vestido de bodas, provido com infinito custo, é oferecido liberalmente a toda a alma. Pelos mensageiros de Deus, nos são expostas a justiça de Cristo, a justificação, as excelentes e preciosas promessas da palavra de Deus, o livre acesso ao Pai por Cristo e o conforto do Espírito, e a bem fundada certeza na vida eterna no reino de Deus. O que poderia Deus fazer
por nós que não tenha feito em prover a grande ceia, o banquete celestial? Nada, né, irmãos? Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo foi feito. As vestes tão caras, né? Custou a vida do nosso Jesus, derramou seu sangue por nós. E a gente muitas vezes não leva em conta nada disso, né? Do preço tão alto que nós custamos para Ele. Então, meus amados, o próximo texto que eu quero ler é triste, viu? Muito triste. Diz assim: no céu é dito pelos anjos ministradores: executamos a obra para que fomos enviados, repelimos as hostes dos anjos maus, enviamos luz e claridade às almas dos homens, avivamo-lhes a memória do amor de Deus expresso em Jesus, atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo. Seu coração foi movido profundamente pelos sentimentos do pecado que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos, viram os passos que devem ser dados na conversão, sentiram o poder do Evangelho. Seu coração foi enternecido ao verem a excelência do amor de Deus. Contemplaram a beleza do caráter de Cristo, mas com a maioria foi vão, foi tudo vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter, não quiseram depor as vestes terrenas para serem trajados com as do céu. Seu coração era dado à avareza. Amaram mais a companhia do mundo do que a de Deus. Não é triste mesmo, irmãos? É muito triste, né? Que nós possamos estar, nosso coração sempre alerta, irmão. Isso requer vigilância total, porque nosso coração é enganoso, né? Muitas vezes nós estamos emocionados quando ouvimos falar do grande amor de Deus por nós. Nós ficamos tão emocionados, né? E a gente chora, nosso coração fica triste. Mas quando nós voltamos para a nossa vida diária, nosso dia a dia, nós somos embalados pelas coisas da vida, do dia a dia, pelos problemas, pelas coisas que acontecem conosco. E aí, irmãos, deixamos passar. Muitas vezes queremos as coisas do mundo, as riquezas mundanas, os prazeres mundanos, né? Prazeres que não valem nada, é lixo. Diz assim: solene será o dia da decisão final. Em visão profética, o apóstolo João descreve: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Triste será o retrospecto naquele dia em que os homens defrontarem face a face a eternidade. Toda a vida se apresentará justamente como foi. Prazeres, riquezas, honras do mundo não parecerão agora tão importantes. Os homens hão de ver que somente a justiça que desprezaram é de valor. Verão que formaram um caráter segundo a sedução de Satanás. Irmãos, é isso que nós temos que ter muito cuidado, irmão. Satanás quer nos seduzir a qualquer custo. Amor de família, amor a bens, amor às coisas passageiras. Muitas vezes a gente fica magoado, né, com alguma ofensa que nos fazem. Mas isso tudo é passageiro, irmão. Tudo fica para o ontem, tudo fica para trás. Não podemos trazer nada disso para o presente, porque o presente para nós é isso aqui, é essa realidade. Pode ser hoje. Pode ser hoje que o nosso nome foi chamado, porque fala aqui, irmão, solene será a decisão final. Nós devemos pensar nisso. Nós temos que enfrentar um juízo. E isso eu acho que é mais importante do que tudo que pode existir no nosso dia a dia. Todas as coisas vão se acabar aqui. A única coisa que vai perseverar, a única coisa que vai ficar, irmão, são as nossas obras. Porque elas vão estar escritas lá no livro dos céus. Lá nada vai acabar. Só quando Jesus tomar esses nomes, tomar o nosso nome, tomar os nossos casos, é que Ele vai apagar as más obras, apagar os defeitos, aquilo
que nós, como Paulo, decidimos, aquilo que eu não quero fazer, meu Deus, eu faço, mas aquilo que eu quero fazer é tão difícil de eu fazer. Mas em Cristo Jesus nós vamos ter o poder para realizar boas obras, para que o nosso nome seja aprovado no dia em que nós formos chamados. Diz assim, céleres os dias de graça, estão terminando. Os dias de graça estão se acabando, estão no finzinho já. O fim está muito próximo. E é nos feita a advertência. Olhai por vós mesmo, cada um deve examinar a si mesmo. Eu examino eu, você examina você. Cada um deve olhar para si, para que não aconteça que esse coração carnal se sobrecarregue dos cuidados da vida. E o que pode acontecer? E aí diz assim, venha de sobre vós, né? De improviso aquele dia. Você não está sabendo, você está aqui vivendo aqui na terra, mas o juízo está ocorrendo nas cortes celestiais. Você não sabe o que vai acontecer, que dia vai acontecer, se você vai estar dormindo quando acontecer, se você vai estar lá no seu trabalho, no seu negócio, nas suas transações comerciais. Você não sabe quando é que isso vai acontecer. Então é preciso vigiar, estar sempre sóbrios, sempre alerta, sempre vigilante, porque o nosso coração é um coração que se engana fácil. Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, para nos derrotar, para nos enredar com suas artimanhas, com suas palavreados vãos, né? Que Deus possa nos abençoar, irmão, porque diz aqui, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Bem-aventurado é aquele que vigia e que guarda seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É isso mesmo, irmãos. Quando Deus olhar para nós, quando tomar o nosso nome, olhar para nós, Ele não pode ver a nossa nudez. Ele precisa ver as vestes de Jesus revestidas em nós, o caráter de Cristo implantado em nós, não é? Porque se nós não tivermos esse caráter, Ele olhar para nós com nosso caráter podre, lixo, Ele vai ver a nossa nudez, Ele vai ver tudo que não presta. E não é isso que nós queremos, eu não quero. Eu quero que quando Ele olhe para mim, Ele possa ver o sangue imaculado de Jesus. Eu desejo isso para mim e para você, querido. Que Deus nos abençoe. Que tudo possa se realizar, possamos estar juntos, né? Agora no terminar do ano, fazendo o retrospecto da nossa vida, tudo que não presta fica para trás. Vamos começar um novo ano, novos propósitos, nova vida, né? Que Deus abençoe a todos. E perdão, mais uma vez.